sou Davi Narciso, estudante de teologia, e tenho hoje um comentário bíblico para você. Nós estamos comentando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje eu tenho especificamente o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos para comentar e dizer e apresentá-lo a você. Porém, esteja sempre no nosso canal, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso, porque eu tenho certeza que todos os comentários bíblicos já disponibilizados nesse canal têm abençoado e têm ajudado muito a tua vida e abençoado outras pessoas. Porém, virão ainda muito mais, e com os outros que ainda virão, eu tenho certeza que você será muito abençoado através dessa mensagem que Deus tem nos disponibilizado para poder disponibilizar a você. Ok? Eu te convido também a ouvir esse comentário até o final, porque se você ver o comentário só um pedacinho, com certeza você não vai ter toda a amplitude dessa mensagem. Ok? Hoje, como eu já disse, iremos comentar o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. É um capítulo muito interessante, muito falado na igreja, porém as pessoas ainda deixam a desejar em alguns pontos que esse capítulo nos apresentam e eles não comentam e eles não aplicam na vida cristã dentro das comunidades religiosas, ok? Mas até o final do nosso comentário, com certeza, iremos tocar nesse ponto e abriremos essa questão para você. Mas vamos lá. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos acontece um assunto muito peculiar. O que acontece? Tem um sujeito, um centurião, e o centurião no Império Romano era uma pessoa que tinha 100 pessoas dentro da sua responsabilidade. Então 100 soldados do Império Romano estavam sob a responsabilidade desse centurião. E o nome desse centurião era Cornélio. E Cornélio, com certeza, ele já tinha sido iniciado na fé judaica, porém, ele não tinha passado pela circuncisão. Então, ele era talvez um prosélito não circuncisado. Tá? Só que tem um outro porém. Pode ser também que Cornélio não tenha sido iniciado na fé judaica, mas buscava a Deus mesmo não tendo sido iniciado naquela determinada fé. Eu acredito que seja mais especificamente a isso, ok? Então, Cornélio, um sujeito que não tinha possivelmente iniciado na fé judaica, estava buscando a Deus. E ele estava buscando a Deus na hora nona. E aí você já me pergunta, qual é a hora nona? A hora nona era por volta de 3 horas da tarde. Então, esse sujeito estava orando a Deus por volta de 3 horas da tarde. E nesse momento aparece um anjo para ele e fala sobre Pedro. Né? E aí, essa revelação faz com que Cornélio mande alguns dos seus soldados até Pedro. E quando esse soldado está chegando na casa onde Pedro estava hospedado, o Espírito Santo apresenta para Pedro uma situação. O que acontece? Pedro fica com muita fome e ele chega num estado de êxtase, que é o que está apresentado nesse texto, mas possivelmente ele tenha tido uma saída do corpo, ou se não um sonho, alguma coisa do tipo. Então, ele estava sentindo fome e ele tem uma visão. E nessa visão desce um manto, desce um cesto cheio de animais impuros, porque na fé judaica não podia se alimentar de animais impuros. Quando Pedro volta a si, ele ouve baterem na porta. E quando batem na porta, tem 3 sujeitos na porta, e esses 3 sujeitos, o próprio Espírito Santo revela para Pedro que estavam esses 3 sujeitos lá, para ele ir para atender Cornélio. É uma história muito bonita, muito interessante, porém existe uma mensagem dentro desse texto, porque Pedro vai até lá na casa de Cornélio, e na casa de Cornélio ele encontra toda aquela família, e aí Cornélio o recebe. Na hora que Cornélio vai recebê-lo, Cornélio vai e se prostra nos pés de Pedro. Pedro vai e diz para Cornélio não se prostrar, porque Pedro não era Deus. E aí Cornélio, ele se levanta e a família inteira de Cornélio que está ali naquele lugar, Pedro começa a ministrar a palavra para aqueles sujeitos, para aquelas pessoas. E ele começa a falar sobre isso. Então, quando a gente chega lá no versículo 34, do 34 ao 43, Pedro vai e apresenta a mensagem para aqueles sujeitos que estavam ali na casa de Cornélio. E aí, quando chega no versículo 44, o Espírito Santo manifesta a sua ação dentro daquele lugar e toma a vida daquelas pessoas. Ok? Então,
Basicamente é isso que acontece dentro desse texto. Mas agora a gente começa a dizer o que é que de fato está sendo apresentado nesse lugar. Ok? Então vamos lá. Cornélio, um sujeito que talvez, como eu já falei, não tinha iniciado na fé judaica, vem e recebe uma revelação do Espírito Santo para que ele fosse iniciado na fé cristã. Ok? Um sujeito que não era circuncisado, um sujeito que não tinha iniciado na fé judaica, esse sujeito é convidado diretamente por Deus para poder fazer parte da fé daquele povo, daquele sujeito que viria ainda para aquele lugar. Ok? E aí Pedro, um sujeito que era da circuncisão, um sujeito que era judeu e que não aceitava como muitos outros os gentios, tá? Inclusive ele tinha um comportamento não muito interessante, o apóstolo Paulo vai e o aponta em relação a isso, Pedro vai até aquele lugar e na hora que ele chega, o início da mensagem dele é clara, ele fala: vocês bem sabem que nos nossos costumes a gente não tem o costume de entrar na casa das pessoas quando essas pessoas não são judias. Tá? Então Pedro ele não aceitava aquilo, estava indo simplesmente porque o Espírito Santo tinha orientado ele. Que legal, pelo menos ele foi e seguiu o que o Espírito Santo tinha dito para que ele fizesse. Tá? Mas aí o que acontece? Quando Pedro começa a falar, a gente já começa a ver um dado revelado nesse ponto. Pedro, na hora que ele começa a ministrar, em toda a mensagem do 34 ao 43, em toda a mensagem, Pedro deixa no centro a mensagem de Cristo. Então ele começa a falar sobre o caminho e a missão de Cristo ali naquele determinado lugar, no povo judeu, e como o povo judeu não tinha aceitado. Quando a gente chega no versículo 44, o versículo 44 é taxativo a dizer: antes que Pedro terminasse de falar, o Espírito Santo se manifestou naquele ambiente. Então, se nós quisermos que o Espírito Santo se manifeste num determinado lugar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é manter e permitir que o Espírito Santo e que Jesus Cristo esteja no centro. Quando Jesus Cristo está no centro da igreja, a igreja tem uma ação perfeita, uma ação interessante, uma ação unida e uma ação de amor. E a gente vê a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja porque Jesus Cristo está no centro. Quando a gente vê uma pessoa que tem na sua vida Jesus Cristo no centro da sua vida, com certeza a vida dessa pessoa é uma vida interessante, uma vida de conquista e uma vida de vitória. Claro que uma vida de luta, uma vida de batalha, mas uma vida de vitória. Ok? Então, na hora que a gente vê a mensagem geral dessa mensagem é o quê? Jesus Cristo e Deus não faz acepção de pessoas. Não importa de onde seja a pessoa, não importa quais sejam determinados costumes que a pessoa tenha, o Espírito Santo e Jesus Cristo os convida a fazer parte da Igreja de Cristo e do povo de Deus. Porém, quando a gente vê essa mensagem e começa a atualizar essa mensagem nesse momento da nossa fé e do nosso momento histórico, a gente percebe que muitas pessoas que não mantêm mais Jesus Cristo no centro, essas pessoas fazem com que as pessoas sejam tiradas, que outras pessoas sejam tiradas do meio e não permite que Jesus Cristo encontre muitas pessoas. Sabe? Não vou colocar detalhes aqui, mas existem muitas pessoas que deveriam já ter tido contato com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Porém, muitas das vezes nós temos o comportamento de Deus, né? Um comportamento como se fôssemos Deus e nós queremos agir à frente de Deus e impedir que a mensagem chegue até ela. Sabe, se Pedro naquele momento tivesse falado: Deus, mas ele é um gentil e eu não vou. Se ele tivesse feito isso, com certeza Cornélio não teria sido salvo. Imagina só, nós, muitas das vezes a gente fala: mas aquela pessoa é desse jeito, aquela pessoa é daquele jeito, e a gente acredita que essa pessoa não mereça a possibilidade de conhecer a Cristo e conhecer a mensagem de Cristo. E aí nós erramos, porque Deus e Jesus Cristo veio para permitir que a revelação de Deus esteja na vida de todas as pessoas. Então, para concluir esse vídeo e esse comentário, eu te convido: permita que Jesus Cristo seja revelado na vida de todas as pessoas. Não importa quem seja, não faça acepção de pessoas. Não olhe para as pessoas como se você fosse um Deus e não permitisse que as pessoas chegassem a Deus, que é Yahvé. Então eu te convido nessa noite, nessa tarde, nesta manhã, leve a palavra de Deus, independente de quem seja, independente de cor, de raça, de credo, de etnia e até de orientação sexual.
Permita que as pessoas tenham contato com a mensagem e com Cristo. E que aí, se houver alguma coisa a ser transformada nessas vidas, o próprio Espírito Santo realizará. Não faça e não peça que a ação de Deus alcance as pessoas, mas permita que, independente da pessoa que seja, que ela tenha contato com a mensagem do Cristo e que ela possa ser salvo. E que um dia possamos todos nos encontrar e louvar e engrandecer a Deus segundo a sua vontade. Deus se revelou para todos e nós devemos revelá-lo a todos. Então inicie nesse momento. Revele Jesus Cristo para todas as pessoas e permita que outras pessoas tenham contato com esse canal. Então, curta, comente, compartilhe. Permita que outras pessoas também tenham contato com a mesma mensagem que você recebeu hoje, que essas pessoas possam receber amanhã